histórias. Oferecimento Cine Santa Rosa, Pedrinho Farmácias, Semacom, Fema e Sinduscom. É claro que o assunto de hoje será musicanto, não poderia ser diferente. Só que nós vamos fazer uma abordagem diferente. Não é um ex-presidente, não é um ex-prefeito, não fez parte daquele comando da organização dos primeiros musicantes. Só que ele é filho do presidente do primeiro musicante, saudoso Harry Heinz. Harry Heinz, desculpe, e filho de uma professora que criou um projeto lindo no Musicanto de 1983, o de estreia, e que acabou, eu quero crer, porque deduziu também a tua chance de estar errado, é de 100%. Carlinhos Vione, mas o que é isso, meu? É isso, né? Carlinhos Heinz no estúdio. Eu quero crer que o Festival de Folclore nessa juventude de hoje que faz musicanto, pelo menos não tem muita informação, ou talvez até esquecimento. Tua opinião, bom dia. Bom dia. Eu acho que porque aquilo foi assim, começou o primeiro Festival de Folclore foi em 85. Já no terceiro musicanto, porque no primeiro, no segundo a mãe já teve assim uma ideia de fazer tal, mas não tinha tempo, e assim, recurso zero, né? Não tinha verba para fazer isso aí, tinha que ser só no peito, né? No amor, a camiseta, tantas coisas. Então aí em 85, no terceiro musicanto, foi o primeiro festival de folclore. Aí teve por 4 anos. 4 anos. Durou 4 anos. Durou 4 anos, até 88, depois no começo de 89 a mãe faleceu e daí ninguém mais. Pois é, e qual era a proposta do primeiro até o quarto Festival de Folclore? Quem viveu, para esse pessoal que não viveu. Então, assim, a mãe gostava de viajar e nessas viagens, então ela tinha contatos, grupos e coisas, então eles começavam. Para vir, eles tinham que, os grupos, as delegações que vinham, eles tinham que custear a passagem, a despesa de transporte. E aqui, então, arrumava hospedagem, alimentação e tudo, mas era tudo assim, né? Eu me lembro, assim, que quem ajudava muito era a Dirce Bravo, o Guto, Maridelo, engenheiro, porque a gente tinha que buscar cama, colchão lá no exército para levar. E de lá para cá, a passagem quem pagava era o próprio grupo. Sim, era o grupo. Eles tinham que arrumar lá com o pessoal deles, com as secretarias dele, lá com o governo deles, eles tinham que arrumar o dinheiro. Tudo pelo amor à causa mesmo. Sim, não. E aqui a gente conseguia, eu me lembro sim que eu ajudava a mãe também, então tinha que, lá em cima onde era aquele negócio das freiras, né? Lá ficavam umas delegações lá, mas tinha espaço, mas aí tinha que providenciar um refeitório, tinha que providenciar isso que a gente buscava, cama de colchão, então uma correria. Vai uma correria, assim. As apresentações eram paralelas ao festival competitivo? A maioria era lá em cima do parque, montavam um palco lá, e teve uns casos, principalmente assim, que eu lembro assim, de uma delegação da Itália que se apresentou no Centro Cívico, mas no mais eram tudo lá no parque. Saudosa professora Lourdes Heinz. Carlinhos, durante um bom tempo dos anos 80, as pessoas se perguntavam, quando se falava em musicanto, o que é isso? Como é que foi dentro de casa? Você, como filho do saudoso Harry, da saudosa Lourdes, o início das conversas, como é que chegaram no teu pai, que reação ele teve? E aqui também se presta um tributo à memória de Harry Heinz. Uma noite, logo que passada a eleição do Ernie, acho que ele não tinha nem assumido ainda, nós estávamos uma noite lá em casa comendo uma carne, tomando uma cervejinha e daí lá numa altura assim, o Ernie já naquele estado, quando ele começava a puxar o bigode, né? Aí ele disse, olha, temos que fazer um festival, que nós temos aqui o Centro Cívico, tem estrutura, tem tudo, e naquela época o festival era uma febre, né?
E aí começou aquela coisa, foi evoluindo, e o pai conhecia o Borges já de anos lá, de São Luís Gonzaga, e aí então começou a surgir a ideia, aí eles foram conversar com o Borges e tal, o Borges aceitou o desafio na época, que era vir aqui, uma cidade meio de não tinha eventos assim. Cidade alemão, de gringo. Pois é, eu até não ia usar esses termos, mas é assim, mas eles eram mais dedicados ao trabalho mesmo, a emprechada e coisa, do que com cultura, né? Então, mas aí foi, mas tinha uma turma ali, era assim, que colaborava o Celso Ritter, Giovanni Magalhães, era daquele primeiro time junto com Aquiles Jovelli, o pai, o próprio Ernie. Daí depois que eles trouxeram o Borges, aí o Borges já tinha um projeto musicanto, mas era para fazer em São Borja, porque ele estava na prefeitura lá, acho que era secretário lá, só que lá não tiveram esse interesse, não tinham dinheiro também, nada para fazer. Então ele veio para cá, inclusive, e aí o Ernie bancou, disse, não, vamos fazer isso aí. E o que o teu pai, o saudoso Harry Reising, comentava? Ele aceitou de cara a proposta? Porque eu me lembro que o Harry foi indicado para a presidência pelo deslocamento que ele tinha aqui nessa região das Missões, mas também no lado de lá, da Argentina e Paraguai. Teu pai era um rinhadeiro, né? No tempo que a rinha era legal, nós tivemos até um tambor oficializado aqui no parque, né? O terceiro maior rinhadeiro do Brasil era aqui em Santa Rosa. Mas aquilo girava a gente da onde? Olha, eu sempre falo que aquilo, a rinha de galo de novembro aqui só perdia para Fena Soja e Ortigrangeiro. Descia avião aí no aeroporto com galista de Minas, São Paulo, lá de cima. Quem gosta. Então, esse relacionamento do teu saudoso pai é que o habilitou, na verdade, né? Para presidir o primeiro museu. E assim, eu a primeira vez que eu fui a Uruguaiana, na Califórnia, na verdade, porque lá eles faziam as linhas de galo no mesmo fim de semana da Califórnia. Então a gente ia lá, acampava na cidade de Lona, ia pro rinhadeiro, e de quebra ficava por ali sempre os artistas, os músicos, os cantores, sempre estavam por ali. De noite, depois do festival, eles iam lá, amanheciam, tocando e cantando pelas barracas. Então nós já conhecia a Califórnia desde os anos 70 e pouquinhos ali. E aquilo então ajudou um pouco, né? Porque aí o pai já tinha uma noção assim do que e já conhecia um pouco desse pessoal. E aí o resto, porque também aí começou aí essa ali de Cruz Alta, Coxilha, né? Cada vez que tinha festival, a gente ia lá, acampava e tal. E aí, sabe, que quem você encontrava aqui, dali 15 dias encontrava lá no outro festival e acabava fazendo amizade, porque a turma eram sempre mais ou menos os mesmos músicos, os cantores, eram tudo mais ou menos. Então, aquilo se tornou amizade. Interessante essa tua colocação. Os cantores, né, os autores eram mais ou menos os mesmos dos festivais de música nativa regionalista. As caras mudaram depois com a proposta do musicante, porque começou a descer gente que talvez tu nunca tenha visto na vida. Não. E até hoje acontece. Não, até assim nos primeiros musicantes ali, tinha muitos que ficaram assim, mas vem um nordestino aqui cantar num festival de música nativa, não sei o que, né? Estranhava aquilo, o que tem a ver e tal. O nordestino trazia a nativa dele. Por isso que era musicanto sul-americano de nativismo e tal. Muitos não entendiam o significado do sul-americano ali, eles achavam que tinha que ser música gaúcha, só temas gaúchos, então, só que... Durou tempo essa confusão de conceito, né? Demorou até quando, até inclusive assim, nos primeiros festivais, quando lá no primeiro foi uma baita polêmica ali, que ganhou uma música urbana e não nativa, né? Não campeira.
E assim, ela não aceitava muito isso, né? Eles queriam... Carlinhos, Reis, você disse que o Festival de Folclore ele acontecia no Parque de Exposições, paralelo ao Musicanto competitivo. Nos primeiros anos do Musicanto, nós tínhamos 2 ambientes, Centro Cívico e Parque. Sim, porque assim era os músicos que eram classificados aqui, eles assinavam o contrato, eles tinham que se apresentar para apresentar a música deles aqui, aí subiam lá pro parque e tinha outro palco lá que eles apareciam. Se eles não fossem se apresentar lá, eles não recebiam o cachê, inclusive. Então, e juntava a gente. Não, lá em cima não tinha espaço, aquilo lá, você lembra, né? Não tinha espaço mais para botar barraca. Se tu chegasse meio em cima do laço, tu ia acampar lá no estacionamento, mais ou menos, né? Pois é, veja como os tempos mudam, né? Hoje a proposta do Musicanto é semelhante ao da época, só que aqui em frente ao Centro Cívico. Sim. Este Musicanto paralelo, não, programação paralela. Até porque não sabemos, não curtimos isso, os acampamentos andam terminando? Terminaram, né? Um ano até foi feito lá, até tinha, se não me engano, iam sortear uma moto entre as pessoas que fossem acampar lá, mas deu 3, 4 barracas só, ninguém... Quando começou a decair essa opção do público, né? Frases que tu ouvia do saudoso Harry Heinz, presidente do primeiro Musicanto, coisas que te marcaram da organização, ou situações que você viveu, testemunhou, na verdade. Muita coisa, assim, mas não, no começo as reuniões que eles faziam, que sinceramente as reuniões que eles faziam do Musicanto, às vezes nem tocavam o nome do Musicanto, sabe como é que era? Começava a roer uma costela e tava gelado e o assunto debandava, tanto é que o Borges estava louco, assim, já diz, não, com essa turma aqui, de repente ele não vai dar Musicanto, né? Temos que tratar as coisas. Foco! Aí entrou mais gente na coisa, daí alinhou, porque senão ia ser difícil mesmo. Mas eu queria só te falar que eu fiz um levantamentozinho sobre as delegações que vieram aqui, as que eu consegui entrar no primeiro festival de folclore. Veio da Itália o coro Canterini Peloritani. Esses fizeram uma apresentação aqui era canto e dança aqui no Centro Cívico também. Aí teve do Uruguai, da Argentina veio o Balé Folclórico de Córdoba e mais um outro grupo, os bombos de não recordo, assim, sabe que aquilo já faz anos, né? E do Rio de Janeiro, daí tiveram do Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, os Chimangos e o Balé da Maria Valesca. Isso tudo lá no parque. Olha a riqueza cultural da época. Pelo que eu entendi também, o Festival de Folclore era tão dispendioso financeiramente quanto o Musicanto, até mais, porque vinham caravanas. Sim, vinha, mas é que mas não, aqui era tudo, como eu já falei, o transporte das delegações que vinham era por conta deles. A gente aqui arrumava hospedagem, alimentação. Por que acabou, então, na tua opinião? Quando em 89 a mãe faleceu e aí ninguém mais quis tocar isso, não tinha, e isso naquela época não tinha internet, não tinha nada, as facilidades de hoje, então aquilo, eu tinha correspondência dela lá, aquilo era por carta, telex, não sei mais o que, e aí, nas viagens dela que ela fazia essas tratativas, assim. Já que tocou nesse assunto, o finado Harry correu muito na época com essa dificuldade de contato? Correu, que eu digo, São Borja, Uruguaiana, essa região do lado de lá da Argentina. Assim, quando a gente uma vez por mês nós íamos na Argentina, em Rinha.
Então, aí já levava material, já ia lá na província, na cidade, a gente distribuía na rádio, um jornal, assim, deixavam regulamento, material de divulgação, assim, né? Para os locais, assim. Esse papo com o Carlinhos Reis é para mostrar para nós que o musicanto tem história e tem muita história. Você pode concluir, Carlinhos? Pode concluir? Tá, não, aqui ó, no segundo festival de folclore veio do Chile o grupo, o balé folclórico Antumatu, do Uruguai, Intendência 33, de Santa Catarina veio ali de Blumenau, um grupo de folclore alemão, e daí teve de Minas Gerais, do Paraná e aqui do Rio Grande do Sul. Aí o terceiro festival, eu me lembro da Venezuela, do Paraguai, veio Oswaldo Gaona e a Nair, e bastante grupo gaúcho. E do sexto, aí teve uma história que eu me lembro, eu tinha um nome assim gravado, Il Coro delle Egadi. Era um grupo italiano, eu sei que eles tiveram, mas eu não me lembrava. Aí eu fui buscar na internet, achei o site deles lá e consegui aqui, ó. Aí fui baixando até chegar no ano de 88. Aí tem uma matéria publicada num jornal lá, esse Delegade é de Trapani, na Itália mesmo, no sul. Então, fazendo referência à vinda deles à música. A vinda deles, porque aí eles ficaram aqui em Santa Rosa, acho que umas 2 semanas, então a mãe conseguiu apresentações deles em Juiz, Santa Bárbara e São Luís Gonzaga, inclusive, aí faz referência, daí que eu achei, porque eu sabia que eles tinham estado, mas não me lembrava nada, aí eu consegui esse material aí, então veio esse aí da Itália. Aí do México veio a Universidade La Salle, também muito bom. Da Bolívia veio uma Penha do Chile e do Rio Grande do Sul. Bastante também. Isso aqui foi os que vieram. Muito bem. Carlinhos, muito obrigado por ter repartido essas memórias dos primeiros momentos do nosso musicanto. Ok? Ok. Carlinhos quer fechar esse bate-papo com uma música cantada no 23º Musicanto, não lá no Centro Cívico, foi aqui. Não. Foi lá em cima naquele pavilhão, lá no parque. Isso, no parque. A OSPA com Luiz Carlos Borges. Fecha com isso, depois traz a vinheta e nós voltamos à sequência depois do bloco, ok, Reneu? Valeu, Carlinhos, um abraço. Saber quem sou, olha para o céu azul, ele tá junto comigo, viva o Rio Grande do Sul. O verso me identifica, qual a minha procedência, a província de São Pedro, para o Rio da Querência. Borges de Medeiros, terra de Getúlio Vargas, presidente brasileiro. Eu sou da mesma vertente que deu saúde e mãe, que eu possa ver muitos anos o céu azul do Rio Grande. Te quero tanto no ramo gaúcho, morrer por ti e dor, querer-se amada, planície serra, os braços que... Os contadores de histórias.